Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu não tô muito bem, eu não tô muito animada, mas eu acho que conforme for passando o dia vai ficar um pouco melhor. E aí eu prometo pra vocês que o outro vídeo vai ser no horário certinho, tá? Esse eu não sei se saiu bem às 10, porque eu tô gravando ele agora, né? Pode ser que eu demore bem mais do que 10 minutos pra gravar, porque sabem que eu sou demorada pra gravar os vídeos. E além disso também pode acontecer de só entrar depois, porque tem tempo ainda do vídeo baixar e aí é meio imprevisível, tá? Mas no vídeo de hoje era pra mim ter gravado, era pra mim estar gravando pra vocês dicas de filme. Só que o assunto da noite é. Eu queria gravar num outro momento, então eu não sei exatamente se o de noite vai ser o que eu tô pensando, daí se for o que eu tô pensando, daí eu teria que entrar com outros filmes aqui de dia, tá? Mas, como eu não tô muito bem, não sei se vai rolar vídeo de noite, né? Eu resolvi gravar um vídeo falando sobre uma curiosidade minha, porque eu queria gravar um outro vídeo pra vocês. Então, eu acho que é importante eu falar um pouquinho disso antes, para esse outro vídeo que eu vou gravar pra vocês. Tá parecendo meio confuso, tá? Demorei quase 10 minutos pra falar isso, mas... Enfim, vocês sabem que eu sou meio complicada. Então, no vídeo de curiosidade sobre mim, hoje, especificamente, eu vou trazer um medo que eu tenho de hospital e o dia que eu quase morri por causa desse meu medo. Aí eu diz assim, Renata, mas tu quase morreu mesmo? Depende do ponto de vista, tá? De cada um. Mas eu tive uma experiência bem estranha com o hospital. E eu queria trazer isso hoje pra vocês. Porque, enfim, eu queria falar sobre religião e fé. E aí eu pensei, pra me falar sobre religião e fé, eu preciso trazer essa curiosidade sobre mim antes. E eu não lembro se eu falei exatamente sobre isso com vocês já. Aqui no canal talvez eu tenha já falado. E eu não lembro, tá? Mas, basicamente, tiveram algumas situações onde eu tive que passar a noite no hospital. E em duas delas, tipo, foi mais tranquilo, porque eu já tinha tido essa experiência de dormir no hospital. E também porque nessas situações foi bem mais fácil conseguir me manter ou acordada ou dormindo no hospital. Tá? Então, só pra deixar mais claro pra vocês, as situações que foram mais tranquilas pra mim no hospital foram nos partos, né, da Célia e do João, onde eu fiquei bem mais tranquila no hospital. Consegui ficar tranquila no hospital. Onde o meu único medo era ver se meus filhos estavam respirando. Porque acho que toda mãe já passou por esse medo de achar que o filho não tá respirando. Então ficar lá vigiando e cuidando toda hora para ter certeza que o filho tá respirando. Mas no meu caso, tá? Eu tive uma situação com o hospital, com o meu medo de hospital, que foi bem tensa e foi onde fez eu entrar para a religião que foi a última religião que eu tive. E também, futuramente, depois de 4 anos, também foi a religião que eu saí meio que não querendo mais ter religião nenhuma na minha vida. E aí é onde que entra o vídeo que eu quero gravar pra vocês, mas enfim. Só pra vocês entenderem um pouquinho melhor desse meu medo, tá? Quando eu era mais nova, isso faz bastante tempo que eu não vou mais, porque eu não moro mais com minha mãe, né? E aí tem gente que fala assim, ah, mas isso aí é problema da tua mãe, então. Não, não é problema da minha mãe. Mas, quando eu era mais novinha, tipo, meu aniversário é dia 2 de novembro, tá? Pra quem não tava sabendo. Meu aniversário é dia 2 de novembro, então, sempre antes de ir pra Feira do Livro, que era um dos passeios, assim, que eu mais gostava de fazer no meu aniversário, a minha mãe passava no cemitério pra acender vela, eu ia falar acender flor e entregar vela. Mas a minha mãe ia pra acender vela e levar a flor pra avó dela no cemitério. Então, várias vezes no meu aniversário, eu passei pelo cemitério, ou fui até o cemitério com a minha mãe. E cemitério pra mim sempre foi um sinônimo de paz, sabe?
Não sei se vocês já sentiram isso num lugar que vocês chegam e, tipo, dá aquela paz, assim, você sente aquele vazio que vem com uma paz, sabe? E eu sempre tive isso quando eu ia em cemitério com a minha mãe. E a gente sempre ia mais ou menos na época do meu aniversário, por conta do meu aniversário ser 2 de finados. Mas um lugar que me trazia um pavor absoluto, assim, eu nunca soube explicar o porquê, mas sempre me sentia assim muito mal, chegava a me dar uns arrepios, uns calafrios, era o hospital. Então tinha um hospital que a minha mãe levava a gente porque ela tinha que fazer alguma coisa, ou porque a gente tinha que fazer alguma coisa. O Vila Nova, aqui. Não Vila Nova. É o Belém Velho, é o Parque Belém. Tá? Que é um hospital que já até fechou. Né? Nunca revitalizaram e acabou fechando. Então a gente já foi pra visitar também, que a gente tinha parente lá internado. A gente foi visitar e tudo mais. E é um lugar muito bonito. Mas eu não conseguia ficar bem quando eu ia lá. Eu me sentia assim, vigiada, me sentia um monte de coisa assim, sabe? Bem ruim. E aí, como vocês sabem, eu já falei aqui pra vocês em outros vídeos também, mas eu quero ver se eu trago um vídeo falando melhor sobre isso. Eu tenho um pouco de mediunidade, eu consigo ver e ouvir algumas coisas. E eu sempre me senti mal e eu sempre liguei muito a isso, sabe? Tipo, é por causa desse lado mais espiritual e tal, que me faz sentir essas coisas. E eu tenho pra mim, né? Aí não vindo ao que aconteceu comigo, mas de uma forma geral tem a ver também. Desculpa, gente. Eu tenho pra mim que hospital, não hospital só, vários lugares eu tenho pra mim, que é assim, não é só tipo, tua casa é assombrada porque é uma casa velha, mas que lugares e pessoas têm energias, né? Locais têm energias. Então, tipo assim, pra mim, o cemitério sempre passou uma coisa de paz, de um vazio, porque de fato o que tá lá no cemitério é só o corpo, né? O corpo que vai descansar lá. Mas hospital, muita gente morre em hospital. Então, hospital, lugares próximos, perto, né, de hospital, eu sinto que tem essa vibe mais pesada por causa disso, né? Porque de fato as pessoas morrem em hospitais e não no cemitério. No cemitério não vai vivo pro cemitério e morre lá, né? Ao contrário, lá vai teu corpo pra ser velado e tudo mais. Tem quem diz que até o 7º dia tu fica vagando, tu não sabe ainda que morreu, e só depois de 7 dias que meio que cai a ficha. Que aí ou tu aceita ou tu não aceita que morreu. Mas enfim, tirando essa parte de aceitar ou não aceitar, sempre tive esse peso com o hospital. Com o cemitério não, mas com o hospital sim. Aí, quando eu era mais novinha, mais precisamente lá por 2007, tava com meus 16 anos, eu tinha dores horríveis, umas dores assim, inexplicáveis, doía muito a minha barriga. Eram umas dores, tipo que nem a da cólica. Só que quando eu me encolhia assim por causa da dor, eu tinha que ficar desse jeito, eu não podia nem respirar direito, sabe? Que até eu respirar doía. Era muita dor. E eu não sabia o que era. Fiz um monte de exame de eletrocardiograma, encéfalo. Não, encéfalo não, né? Encéfalo eu fiz mais novinha, encéfalo foi antes. Eu fiz eletrocardiograma, visão, o raio-x com contraste, raio-x do pulmão. Eu fiz uma cagalhada de coisas, gente. Exame de sangue, urina, fezes. Sim, o que vocês imaginarem de exame, eu fiz. E aí acabou acontecendo que nessa turbilhão de fazer um monte de coisa, essas dores só aumentavam e eu não sabia o que era. Aí mais ou menos lá em 10? Eu acho que 2010, 2008, o médico me deu uma endoscopia pra fazer. Daí eu ia entrar na fila, sabe-se lá quando é que ia sair a endoscopia. E eu acho que foi final de 2008, meio de 2008. E em 2010, início do ano, eu fui pra praia com meu sogro e com a minha sogra. A última vez que eu fui pra praia com eles, né? E aí, acho que tinha sido a terceira vez que eu tava indo com eles pra praia.
terceira ou quarta vez. Não, acho que terceira vez que eu tava indo com eles pra praia. E aí começou a me dar essas crises de dor lá. E aí pra ajudar, né, eu era toda problemática pra ir no banheiro. Então a gente tava mais ou menos uma semana, uns 10 dias lá. E eu não tinha ido no banheiro também. Então, meio que uma coisa puxou a outra. E aí era aquela dor muito forte. E aí meu sogro veio e falou assim: ah, eu não vou cuidar de mais um neto. E eu não tô grávida. Porque se eu tô grávida, então é cria de burra. Porque olha, tô tendo essas dores. Aí a minha sogra veio, né? Toda meiguinha no jeitinho dela de falar comigo. Porque minha sogra, assim, eu tenho aqueles períodos. Ela sabe disso, ela vai ver esse vídeo talvez. Eu tenho aqueles períodos de alto e baixo com ela. Que tem horas que eu quero, assim, matar, sabe? Mas eu quero matar todo mundo, né? Essa é minha sogra. E aí tem aqueles períodos que, tipo assim, eu amo demais ela. E eu não quero largar ela por nada, sabe? E aí ela chegou no jeitinho dela meio de falar e falou pra mim assim: olha, eu não tô dizendo que é gravidez, mas pede pro teu médico pra fazer uma ecografia. Porque seja o que for, na ecografia vai aparecer, seja um bebezinho ou não. Sabe que teu sogro fala isso da boca pra fora? Mas, se for um bebezinho, vai ser muito bem-vindo e tal. E eu falei assim, não, eu sei, tudo bem, mas eu fico brava, porque eu sei que não é gravidez, eu me cuido. E aí ela, não, é sério, faz uma ecografia que o que for vai aparecer numa ecografia. Não tem o que passe despercebido numa ecografia. E aí eu fui pedir pro médico, e o médico, com uma tromba virada lá, sei eu pra onde, não queria me dar a ecografia. Aí eu falei pra ele assim, não, me dá a ecografia que eu juro que eu paro de te incomodar. E ele, não, porque essa tua dor é psicológica, eu já te falei que é psicológico, não é nada. E eu, não, por favor, deixa eu fazer. E aí ele me deu a ecografia pra fazer, e aí depois de alguns meses saiu o pedido pra meses, o período ali, saiu o pedido da eco pra me fazer, e deu que eu tinha pedra na vesícula. Então, ainda de 1º de abril até setembro, foram alguns meses ali sabendo que eu tinha pedra e aguardando a cirurgia. Até que, finalzinho de setembro, início de outubro, se não me engano, saiu a minha cirurgia para fazer a remoção. Ia ser por via rádio e eu ia ter que ficar no hospital. E eu pensando assim, não, eu vou, faço no mesmo dia, eu vou para casa. Mas não, eu tinha que ficar em observação no hospital. E aquilo me deixou completamente maluca, sabe? Tipo, eu vou ter que ficar no hospital, eu não gosto de hospital. Como é que eu vou ficar no hospital? Eu não gosto nem de elevador, quem dirá de hospital. E eu odeio. Odeio elevador, eu odeio hospital. Mas se eu estiver aqui no hospital, eu vou, né? Sabendo que eu vou e já volto. E elevador é a mesma coisa. Só em extremo caso de atraso, sabe? Tipo, eu preciso pegar o elevador porque tô super atrasada. Eu, do contrário, eu odeio ambos. No mesmo nível, sabe? Mesmo nível, mesma intensidade. Porque eu, particularmente falando, gente, eu penso assim que, tipo, o hospital. Eu não sei nem dizer pra vocês o que eu penso do hospital. Mas o elevador eu penso assim, pode cair. E aí o meu medo vai lá em cima. E aí, eu não queria ir pra ficar no hospital. E aí minha mãe disse assim, não, tu tem que ir, tem que ficar, tudo mais. Não tenho o que fazer. E aí minha mãe tava na casa do meu padrasto, em Viamão, acho. Ou nessa época ela não tava com meu padrasto ainda. Ela tinha um outro namorado. Eu não lembro, tá, gente? Porque. Não, nessa época ela já tava com meu padrasto. Ela não, já fazia um tempo que ela não tinha o outro namorado. Aí você não tava assim, tua mãe troca de namorado, não. É porque ela teve um relacionamento, né, um namoro, aí depois ela terminou, e aí depois de um tempo ela conheceu o meu padrasto. Ela já conhecia de conversar, assim, com o meu padrasto, mas ter relacionamento ela teve depois. Mas enfim, tá? Não vem ao caso a vida amorosa da minha mãe. Até porque ela vai ver esse vídeo e ela vai me matar, porque eu falei isso, mas tudo bem. Aí eu fui pro hospital, o Rafa foi comigo, ficou um tempinho lá comigo no hospital. Depois ele foi pra casa e a minha mãe chegou e ficou comigo lá mais um tempinho. Aí, passar a noite no hospital, ela não ia poder ficar lá comigo, ela ia voltar pra casa.
E aí depois eu iria ficar a noite inteira no hospital. E no outro dia eu ia, quando tivesse alta, ela ia lá pra me buscar. O que aconteceu nesse meio tempo? E aí agora eu lembrei que eu já contei essa história pra vocês aqui. Mas já faz um tempo. Eu fiquei muito noiada, que eu achei que o soro ia acabar. E aí ia entrar ar na minha veia e eu morrer. Eu pensei que se eu dormisse no hospital alguma coisa poderia acontecer comigo lá. E eu ia passar muito mal. E assim foi a noite toda, eu pensando em várias coisas. Que se acontecesse isso ou aquilo outro, eu ia morrer. Então, de tempos em tempos entrava a enfermeira no quarto, dava medicação, essas coisas assim. Só que depois chegou um momento que a enfermeira não entrava mais. E eu, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui, não dá. Aí começou a bater o sono. Aí, nisso de começar a bater o sono, chegou uma moça que tinha feito, acho que, lipo, alguma coisa assim. Ela tava com uma roupa que parecia, tipo, ser fofinha, assim, de ar, sabe? Pelo corpo todo. E aí, ela abriu a porta e apagaram-se as luzes do quarto. E aí ela tava com a porta aberta do quarto e a luz ia toda onde que eu tava tentando dormir. E aí eu, pô, mas eu não vou conseguir dormir com essa luz. Aí eu fui lá pedir pra senhora, posso encostar a porta? Porque se eu encostar a porta, ainda pega com a bandeira da porta, ainda pega a luz aqui em ti e tal. Pega a luz no quarto, deixa uma frechinha pra pegar mais em ti. Ela, não tem problema, pode fechar. Aí encostei a porta, né, num tanto que não fosse mais luz lá onde eu tava dormindo, que era bem no canto, assim, perto da parede, da janela. Daí eu encostei a porta pra ela, fui tentar dormir. Aí quando eu tava quase dormindo, a outra moça que tinha operado a vesícula também, que tava no quarto, começou a roncar. Mas roncar muito alto. Roncar assim, muito alto. E aí eu não conseguia dormir por causa do barulho do ronco dela. Aí chegou uma hora que eu tava assim, muito, mas muito cansada. Eu tava, tipo assim, já num nível que, tipo, quer roncar, ronca, quer escancar a porta, escancara, quer acabar o soro e entrar ar na minha veia, que entre, quer entrar médica aqui, enfermeira, me entupir de remédio, me entupa, mas eu quero dormir. E aí eu virei pro canto e eu tentei dormir. E o radinho que eu levei, radinho acabou a pilha. E aí eu, não quer funcionar, não funcione. E aí eu tava, tipo, metendo foda-se pra tudo, sabe? Tentando fazer algo pra ver se eu conseguia me manter acordada. E, tipo, o sono tava tão forte que não tinha nada que eu conseguisse fazer. Aí eu, quer saber de uma coisa? Azar, vou dormir. E aí eu tentei cochilar pra dormir. E aí que começou a acontecer? Eu comecei a sentir uns empurrão, tipo, no meu ombro. Eu senti uns cutucão, sabe? Como se alguém viesse e batesse assim no meu ombro. E aí eu sentia esses cutucão. Eu sentia, sabe quando a gente tá sonhando que tá caminhando e a gente pisa num buraco e cai, daquele tropico assim? Eu sentia isso. Aí eu sentia alguma coisa puxar meu pé. Sentia alguém, sabe, tipo, balançar assim a cama pra mim não dormir. Eu ouvia alguém me chamar. E eu ouvia alguém falar assim: Ei, Renata, não dorme. Psiu, psiu, não dorme. Fica acordada, não dorme. E eu fiquei isso a noite inteira. Mas sabe quando tá tipo, tão cansado, mas tão cansado, que tu fala assim, tipo, me deixa dormir, para de me incomodar. E basicamente pra explicar pra vocês a sensação que eu tinha. É, tipo, sabe quando a pessoa chega no quarto e fala assim, tá dormindo? Aí fala assim, eu tava. Ah, não, era só pra ver se tava acordado ou se tava dormindo. E sai. E, tipo, ali encerra o sono. Ficava mais ou menos assim, só que eu tava tão cansada que eu não conseguia encerrar o sono. Eu queria dormir, mas eu fiquei a noite inteira escutando, sabe? Escutava a voz de uma mulher, a voz de criança, a voz de homem, assim, tipo, mais idoso. Ficava escutando me chamarem a noite toda. A noite toda, a noite toda. Aí no mais de manhãzinha, assim, quase na hora das enfermeiras voltarem, eu meio que consegui dar uma cochiladinha, assim, mas tipo, foi coisa acho que de uns 10, 15 minutos. E aí já chegou a enfermeira com mais medicação. E aí eu olhando assim o soro, aí eu sentindo aquele soro geladinho, sabe, no meu braço.
E aí, tipo, eu tentando raciocinar o que tinha acontecido durante a noite toda. E eu tava sozinha, mas eu tinha mais alguém aqui comigo que não deixou eu dormir. E eu tentando raciocinar tudo aquilo. E aí eles me deram alta, né? E aí eu não tava com o telefone, não tava com nada comigo. Aí tinha que chamar minha mãe. Daí minha mãe foi chamada no hospital. Minha mãe chegou lá no hospital. Eu contei pra ela ainda lá no hospital o que tinha acontecido. Porque eu tava, tipo, apavorada, eu tenho que dividir isso com alguém, eu tenho que contar isso pra alguém. Aí eu contei pra minha mãe, sou isso e tal. Aí minha mãe, não, porque isso é coisa da tua cabeça, porque tu tava cansada, tu deve ter sonhado com isso, porque tu não gosta de hospital, e aí tu não queria ficar no hospital, vai ver, foi só um sonho, e tarará, tarará. E eu, mãe, mas foi muito real, mãe. E minha mãe, não foi real. Isso aí foi coisa da tua cabeça. Aí eu, tá bom, beleza. E isso o telefone o tempo inteiro com ela, tá? Aí ela dizer assim, tipo, não, mas tu avisou alguma coisa pro Rafael. Não, o telefone o tempo todo com ela. Aí a gente foi pra casa. E aí quando a gente tava chegando em casa, eu falei pra ela assim, mãe, o Rafael pediu pra avisar quando a gente chegasse em casa. Que ele queria vir me ver como é que eu tava e tudo mais, né? E aí ela, não, tudo bem, a gente liga pro Rafael quando a gente estiver chegando. Aí a gente ligou pra avisar, né? Acho que até foi minha mãe que falou com ele. Que a gente tinha chegado em casa, ligou pra mãe dele, enfim. E aí ele subiu, ele e a mãe dele lá pra casa. E aí quando eles chegaram lá em casa, a minha mãe falou assim: "Ai, ela tá no quarto e tal". Aí entrou a minha sogra ficou mais pro canto assim do quarto. O Rafael ficou nos pés da cama. E a minha mãe na porta. E aí o Rafael começou a falar comigo. E falou assim, tá, tem um negócio muito louco pra te contar. E eu, não, também tenho um negócio muito louco pra te contar. Deixa eu te contar. E ele, não, deixa eu te contar primeiro. Aí ele falou que tinha visto uma mulher de vermelho lá no hospital. Que ele tava muito agoniado por achar que que eu não ia ficar legal lá no hospital, sozinho e tal. E aí, nisso dele tá falando pra mim essas coisas, a, a minha mãe tava na porta atrás. E aí ele falou assim que ele tinha visto uma mulher de vermelho, muito bonita, lá no hospital. E aí ele começou a ficar mais tranquilo quando ele viu essa mulher. Daí eu, tá, e que né, tem a ver isso de tão importante pra tu me contar. Aí ele, não, porque eu vi essa mulher lá e tal. E aí quando eu vi ela no hospital, eu fiquei achando que podia ser a Yansa da tia. Aí eu fui lá na tia conversar com a tia e tal. Na verdade, eu não tinha pensado que fosse a Yansa da tia, mas eu achei que tivesse alguma coisa com religião. Fui lá falar com a tia. Aí, quando eu tava lá, a Yansa dela baixou nela. E aí falou que era ela no hospital, que não ia deixar tu dormir, que, que ela e os guias iam te proteger, que tu não ia dormir, porque se tu dormisse no hospital, não ia ser muito bom se tu dormisse lá. E aí eles não iam te deixar dormir. E nisso, tipo assim, a minha sogra não entendeu por que minha mãe tava com uma cara assim pálida, sabe? Minha mãe tava branca que nem papel na porta. E aí a minha sogra perguntou o que houve, o Rafael também. Aí eu, não, é porque o que eu ia te contar era justamente isso. Eu passei a noite inteira em claro, porque alguém tava me cutucando. Eu ouvi uma voz de uma mulher, de um senhor, de criança. Eu vi a voz de um monte de gente me chamando, falando pra mim não dormir, falando, psh, psh, ei, não dorme e tal. E aí, depois dessa história, eu fui até a tia dele, né, pra conversar com ela também. Aí cheguei lá, baixou a ança dela de novo, conversou comigo. Ela falou que ela tinha me cuidado no hospital, pra mim não dormir e tudo mais. Porque ela sabia do meu medo e tudo mais. E, tipo assim, eu nunca tinha conversado com essa tia do Rafael em específico sobre esse meu medo de hospital e entre outras coisas. E tudo que eu relatei aqui pra vocês, eu tinha contado pra minha mãe antes do Rafael. Então, quando o Rafael, eu contei essas coisas pro Rafael, o Rafael já tinha falado essas coisas da tia dele. E aí, meio que eu fui lá por vontade minha, não por obrigação, ou por ciúmes, ou qualquer outra coisa, por vontade minha, eu quis entrar na religião. Então, mais ou menos em finalzinho de outubro, início de novembro, eu comecei a ir
na casa dela frequentar as terreiras que eram na casa dela, tá? Não era fora da casa dela, era dentro da casa dela. E aí eu comecei a frequentar, eu gostava de ir, eu achava muito legal e tal. Eu já tinha parado de ir, que eu ia no centro espírita, eu já tinha parado de ir fazia algum tempo. Comecei a ir na casa dela, comecei a gostar de ir lá, achava legal e tal. E aí eu comecei a, de fato, entrar na religião e ir na casa dela. Um tempo depois, eu conheci uma senhorinha, quando eu tava fazendo o curso de eletricista. Eu acho que eu não contei isso pra vocês, mas eu poderia trazer isso como uma outra curiosidade sobre profissões pra vocês. E aí, essa senhorinha falou pra mim, assim, que ela era de religião, né? E ela falou pra mim assim, tu... não sei o que a gente tava conversando, que daí eu entrei em detalhe de que eu ficava de meia. Eu não tirava meia quando eu tava lá na terreira, assim, eu ficava de meia e tal. E aí ela falou pra mim assim, tu não tira meia, tu fica de meia. Daí eu fico. Às vezes tá muito quente, até tira meia, mas geralmente eu tô sempre de meia. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu vou te dar um conselho. Esse conselho que eu vou te dar não é para tu me levar a mal, nem a tua religião a mal. Mas nunca deixem botar sangue na tua cabeça. Daí, ué, botar sangue na minha cabeça, né? Na hora eu não entendi. Daí ela pra mim assim, não, tu não pode botar. Ela falou bem assim pra mim, tu não pode botar. Porque se tu colocar, tu vai enlouquecer. Daí eu, ué, como assim enlouquecer? Eu já sou doida. Aí enlouquecer mais, como assim? Aí ela, não, porque tu vê coisa, né? Aí eu sim, eu vejo, escuto e tal, assim, umas coisas. Aí ela, pois então, não coloca nada na tua cabeça, porque tu já tem uma mediunidade muito boa, muito grande, que se tu botar sangue na tua cabeça, não vai te fazer bem. E ela falou isso, e isso foi uma coisa que meio que levei pra vida. Aí vocês vão dizer assim, não, mas aí tu ouviu o conselho de uma senhorinha que tu conheceu no curso de eletricista e não levou em consideração a tua mãe de santo, né, que tu já frequentava há um tempo e tal. E eu acho que isso foi mais ou menos na mesma época que, que eu entrei, assim, sabe, tipo, o curso de eletricista foi tipo, na mesma época que eu entrei pra terreira, não foi muito distante, assim, sabe? Porque eu me lembro que eu fiz esse curso de eletricista, no mesmo ano, um ano depois, eu fiz o de padaria e, e foi próximo, sabe? O de elétrica foi antes do de padaria. Então, tipo, foi muito próximo com a minha entrada na terreira. E aí ela disse pra mim assim, tu nunca deixa em botar nada na tua cabeça. E aí eu meio que levei isso pra vida. E tipo assim, a minha mãe de santo, ela nunca, eu falo minha mãe de santo, né? A minha ex-mãe de santo, ela nunca pediu pra mim fazer nada. Nunca pediu pra mim botar nada na cabeça. Tanto que o Rafael botou, mas eu não botei nada, né? E aí ela nunca me pediu, nunca fez exigência de nada. Mas eu falei isso pra ela, uma senhorinha falou isso pra mim. E eu não quero, acho que não é algo que eu queira fazer. Ela, não, não precisa e tal. Se for algo que necessariamente precisa fazer, aí ser falado contigo antes. Nunca é feito nada sem que a pessoa queira ou que ela esteja de acordo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? No final das contas eu falei a mesma coisa. Mas enfim, aí eu nunca botei nada na minha cabeça. Mas eu fui pra religião, eu tocava G lá, gostava muito de lá. Só que tinha algumas coisas que me incomodavam. E essas coisas que me incomodavam, eu acho que foi algo que andou muito junto com a minha decisão de não ter uma religião, tá? E antes que vocês digam assim, mas então tu não tem uma religião, tu não acredita em Deus. Não ter religião não significa não acreditar em Deus, tá? Tanto que hoje em dia eu me identifico, vamos dizer assim, né? Eu me apresento para as pessoas quando me perguntam sobre religião como agnóstica, agnóstica teísta, tá? Porque o ateu, né? Ou teísta e ateísta, ele vem da denominação de ateu, não acredita, né? O ateísta não acredita em Deus e teísta que acredita, tá?
Então, eu só não tenho religião. Né? No caso, eu não sigo uma religião. Tô olhando aqui o tempo pra ver se dá pra falar mais. Eu não acredito numa religião em específico. Por que eu não acredito numa religião em específico? Sendo para o próximo vídeo. Mas, basicamente, é por conta da pressão que as pessoas fazem de tu ter que seguir uma religião. Né? Porque religião, quem faz é o homem, tá? Religião, pra mim, religião não tem nada a ver com fé, tá? E isso eu vou explicar melhor pra vocês num outro vídeo. Porque ter religião e ter fé nem sempre vão andar na mesma casa, na mesma linha. Tu pode ter fé e não ter religião, e ter religião ou não ter religião, como tu pode ter religião e não ter a fé. São coisas que elas são diferentes, tá? Pra mim, são coisas muito parecidas, que elas andam muito junto. Teoricamente, se tu tem uma religião, tu tem que ter uma fé, mas não necessariamente que quem pratica ou quem te obriga a ter uma religião, ela vai ter fé naquilo que ela tá te obrigando a seguir. E eu mais ou menos tenho uns 4 anos que eu tenho que me denominar como agnóstica, agnóstica teísta, até me confundo na hora de falar as coisas, porque as pessoas metem muita pressão para que tu siga a religião delas. E isso eu acho que eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês, porque esse já tá longo por demais e eu tô com medo de não conseguir terminar de falar com vocês, tá? Então, esse vídeo eu vou deixar pra vocês lá no domingo, em continuação desse vídeo de sexta, tá? Então, esse vídeo eu vou já postar pra vocês. A hora que entrar, entrou. E a continuação desse vídeo, eu vou fazer um ponto de vista lá no domingo, de noite, tá? Que é falando sobre religião versus fé, tá? Então, se vocês tiverem algum comentário pra fazer sobre isso, vocês podem deixar nesse vídeo, porque eu vou trazer lá no vídeo de domingo, tá? Fazer um ponto de vista. E aí eu trago a opinião de vocês também lá no vídeo, tá? Então espero que vocês tenham gostado. E eu só vou encerrar também, porque vai ficar muito longo eu trazer essa parte pra vocês junto. E eu tenho consulta com a psicóloga. E eu tenho que parar pra poder atender ela. Então, beijo, tchau. E até daqui a pouquinho. Beijo, tchau.